Tudo bem? Vamos corrigir aqui o capítulo 4 do caderno suplementar. Então vamos lá. Olha só. 1. As ondas que se propagam por uma corda, então se você balança uma corda, são classificadas como mecânica. E ela transporta o quê? Lembra, a gente já aprendeu isso. A onda é uma perturbação na matéria, mas ela não leva a matéria, ela não transporta a matéria, ela transporta energia. 2. As ondas sonoras são classificadas quanto à sua natureza e o seu tipo de propagação. Então vamos lá, qual é a natureza das ondas sonoras? Elas são mecânicas, então nenhuma delas aqui serviria no seu C, só com essa resposta. E a sua propagação é longitudinal. Tem a ver com a longitude, né? Quando ele vai se distanciando. Certo? Vamos para o 3 aqui, ó. A radiação ultravioleta é caracterizada como uma onda e classifica em relação à sua natureza e ao seu tipo de propagação, respectivamente, como... Bem, a radiação ultravioleta, ela é uma onda, certo? E essa radiação, ela é o quê? É uma radiação mecânica? Não. Longitudinal tem a ver com o sentido da propagação, né? Então, ela é eletromagnética. E aí é claro que com base nisso eu consigo ter a outra informação, né? E ela vibra transversalmente em direção à propagação. Então, letra A. 4. Olhando o 4 aqui, a gente tem uma substância, ponto de fusão e ebulição. E aí, olha aqui, está explicando a ponto de fusão, temperatura em que a substância muda do estado de agregação sólido para líquido. Então, antes desse ponto, ele está líquido. E acima desse, então daqui para baixo, ele está o quê? Líquido. Daqui para cima ele está sólido. E daqui para cima ele está vaporizado, né? Bem, então aí ele fala assim, ó, considerando um meio com os materiais listados em equilíbrio térmico e a temperatura a 25 graus, então veja só, essa é a temperatura que ele está usando como base. Qual das substâncias uma onda sonora se propaga com maior velocidade? Então veja só, até esse ponto aqui, ó, o oxigênio não está em meio sólido. O metanol, né, ele precisa desse ponto para entrar no estado sólido dele. A acetona, negativo. Já o alumínio, olha só o alumínio. O alumínio, ele está até 660 para ele entrar em fusão. Então, acima dessa temperatura, e aí no caso, então inclui os 25 graus, né? Ele está em que estado? Estado sólido. Certo? Se ele está no estado sólido, isso significa que o som se propaga melhor. Então, qual é a opção correta? Opção B. Não tem como ser outra, tá? Então, toda vez que você pensar em onda sonora, ela sempre se propaga mais rapidamente no meio sólido. E olhando essa tabela, a única opção que seria correta seria a B. Continuando. Texto para a questão 5. Ó. Pode esquecer todas aquelas explosões enormes e barulhentas. Infelizmente, quase todo filme de ficção científica comete o erro de mostrar explosões do vácuo do espaço, o que fisicamente é impossível. E por que isso é impossível? Então, olha aqui os 5. Na situação abordada no texto, os barulhos não se propagam, porque o som é uma onda de natureza o quê? De natureza mecânica. E ela precisa de um meio material para se propagar. Então, no caso, não tem como o som propagar, né, no vácuo.
6. É comum que as pessoas se queixem de algum ruído intenso, afirmando que ele está muito alto. Sabe-se que esse tipo de afirmação está equivocado, pois a altura de um som está relacionada com a frequência com que ele está sendo emitido. Então, cientificamente, disse que um som está alto quando ele está o quê? E aí é impressionante, né? Pensar assim, agudo. Tá? Então, quanto mais agudo, mais alto o som está. 7. Deixa eu aumentar mais um pouquinho. Aí. Para a audição humana, o limite confortável de intensidade de som é 80 decibéis. A longo prazo, qualquer valor maior que esse pode gerar danos irreversíveis ao órgão relacionado à audição. Que órgãos que são esses? O ouvido e os instrumentos que ficam dentro aqui do nosso ouvido, né? A seguir tem uma tabela com a intensidade média de som emitida por alguns equipamentos. Tá aqui. A audição de uma pessoa provavelmente será prejudicada quando exposta de modo constante a qual desses sons? Se o limite é 80 decibéis, né? Qual desses aqui que vai ser o prejudicial? A turbina de avião, porque olha como ela é alta. Se o limite é 80, ó, ele está muito mais alto, quase o dobro. Vamos ver o 8º agora. Mesmo quando diversos instrumentos musicais têm a mesma base de afinação e tocam a mesma canção, é possível distinguir sons emitidos por eles. Ou seja, se você escutar um violão tocando e um piano tocando ao mesmo tempo, mesmo que estiverem tocando a mesma música e as mesmas notas musicais, você percebe que tem diferença. Você consegue distinguir cada um deles diferente. E isso tem a ver com o quê? Com os timbres, né? Então aquela frequência é diferente, né? E muda o timbre. Certo? 9. Os corpos imateriais podem ser classificados de acordo com a quantidade de luz que atravessa ele. A parede de uma casa, por exemplo, não permite a passagem de luz, então por isso ela é considerada como um meio opaco. Transparente passa tudo, reflexivo bate e volta, translúcido passa um pouco, opaco não passa nada e nem reflete. 10. Pode-se classificar uma fonte de luz com relação ao tamanho e à capacidade de produzir luz própria. A chama de uma vela, por exemplo, pode ser classificada como uma fonte de luz o quê? Que tipo de luz é a chama de uma vela? Veja só, ela é uma fonte de luz primária. Por quê? Porque a luz que ela está emitindo é própria, né? E ela também é considerada extensa. Por quê? Porque ela consegue projetar uma penumbra. Então a resposta certa da 10 é a A. Beleza, meninos? Até a próxima.